Olá, seja bem-vindo a essa aula sobre pesquisa qualitativa no contexto da educação no Brasil. Esse texto, que é do Marcos Suel Zanetti, ele vai tratar sobre como a pesquisa qualitativa ela se consolidou e ela se desenvolveu ao longo da história da educação brasileira e qual a importância, dessa pesquisa qualitativa para as pesquisas de pós-graduação, para as pesquisas acadêmicas. Então vamos lá. No resumo, ele já explica aqui que o artigo ele foi feito a partir de dados historiográficos, ou seja, foi a partir de dados da história. Então, voltou-se a tempos passados, a décadas passadas, e foi se analisando como a pesquisa qualitativa ela se consolidava, como ela se desenvolvia em determinada década. Por exemplo, teve década que a pesquisa qualitativa sequer existia e teve década que a pesquisa qualitativa ela tinha um poder, ela tinha um significado muito maior. E é isso que nós vamos ver nessa aula e é isso que a prova vai querer que você entenda. Por exemplo, o texto vai destacar que o dispositivo entrevista individual ou em grupo é um instrumento importante para se entender o contexto que se passa em determinado lugar, em determinada situação. Vamos ver também que as reflexões sobre metodologias da pesquisa qualitativa nos trabalhos acadêmicos, elas foram feitas nessa pesquisa do Zanetti. E tudo isso nós vamos ver a partir de agora. Bom, primeiro ele faz algumas considerações iniciais, vai dizer que o debate metodológico qualitativo, ele tem acompanhado as pesquisas em diversos campos, E tem diferentes posições que foram assumidas pelos investigadores em educação. O que é que isso significa? Que de acordo com a teoria metodológica dos pesquisadores, alguns vão defender e outros vão criticar. Então esse artigo ele vai tratar alguns métodos qualitativos que podem ser usados nas pesquisas. Então esse artigo ele tem como principal função proporcionar que você, que é candidato ao mestrado ProfEPT, ingresse no mestrado tendo uma noção da história da pesquisa qualitativa e que você saiba quais são os métodos que podem ser usados numa pesquisa. Porque quem entrar nesse mestrado vai fazer pesquisas e normalmente essas pesquisas vão ser de cunho qualitativo. E quem não sabe o que é cunho qualitativo, nós também vamos falar nessa aula. Por exemplo, uma pesquisa qualitativa, ela sempre vai buscar uma questão do contexto do que acontece, e não necessariamente os números. É tão importante saber quantos bombons cada aluno levou para casa, mas também é importante saber por que os alunos levaram bombom para casa. Quem deu esses bombons? Será que esses bombons foram comprados? De quais sabores são esses bombons? Esses bombons, eles são doces? São bombons azedos? Esses bombons, eles vêm em embalagem de plástico? Vêm em embalagem reciclada? Tudo isso é o que a pesquisa qualitativa ela pretende entender. É uma questão da qualidade da situação, é do processo e não do fim, do resultado, como é nas pesquisas quantitativas, que normalmente tem a questão da estatística, tem a questão da numeração como forte. Tudo aquilo que você, por exemplo, as pessoas que assistem o meu canal no YouTube, eu tenho lá uma ferramenta chamada Analytics, toda a questão de quantidades. Quantas pessoas assistiram, quantas pessoas deram like, quantas pessoas comentaram, quantas pessoas são do Brasil. Ok, então aí eu tenho os dados quantitativos. Mas é importante eu entender os dados qualitativos. Será que dessa quantidade, quantos são homens, quantos são mulheres? E quanto tempo eles passam assistindo aos vídeos? De que lugares do Brasil eles são? Qual a idade? Por que será que a idade entre 35 e 40 anos é a maior parte do público do canal? É pelo fato de já serem pessoas formadas, pessoas que já têm um emprego e querem alavancar a carreira. Então, pesquisa qualitativa, ela vai buscar todo o processo, todo o contexto do ambiente, todo o contexto das razões que fazem com que o resultado ele tenha um motivo, ele tenha uma razão, ok? Então aqui eu tenho uma frase, um trecho do Godoy que ele vai falar da seguinte maneira: do ponto de vista metodológico, a melhor maneira para se captar a realidade é aquela que possibilita ao pesquisador colocar-se no papel do outro, vendo o mundo pela visão dos pesquisados. Ou seja, a melhor forma de um pesquisador entender uma situação é ele tentar se colocar no lugar daquele que ele está pesquisando, dele tentar enxergar pelo modo como qual aquele outro ser está enxergando sua visão de vida,
as situações que ele teve durante sua vida e que o fazem terem determinadas atitudes, tomarem determinadas ações, de que forma essas pessoas podem contribuir com soluções para problemas, quais são os problemas dessas pessoas. Tudo isso são coisas que a pesquisa qualitativa ela proporciona para quem as faz. Então, assim, para começar, é muito importante entender que a pesquisa em educação no Brasil ela passou por diversos ciclos históricos. Então, para identificar alguns fatores que proporcionaram esse desenvolvimento, eu vou citar aqui para vocês 2 elementos. Um deles é o início das pesquisas lá em ciências sociais e humanas, certo? E também o início da propagação das pós-graduações no Brasil. Então essa produção da pesquisa, ela começou a ser mais regular a partir de 1930 com a criação do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, que existe até hoje, que hoje é chamado de Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Então o que é que o texto vai nos dizer? Que com a implantação desses institutos foram intensificados os trabalhos e formação pessoal nos centros brasileiros e regionais de pesquisas em educação, que proporcionou o surgimento das primeiras tentativas de publicação sistemática de trabalhos especializados na área. Então, a partir da implantação desses institutos, que foram intensificados a partir dos centros brasileiros e regionais de pesquisa, começou-se a produzir produção dedicada à educação. Então, foi a partir daí que nós tivemos nossos primeiros trabalhos acadêmicos, sistematizados, regularmente publicados. Então foi na década de 1940, com a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, e na década de 1950, com as séries Monografias, Estudos, Documentos, Pesquisa e Planejamento, entre várias outras, que configurou-se a produção do pensamento pedagógico no Brasil. Já alguns estudos publicados em cadernos de pesquisa, realizado no período de 1970 e 1976, constatou-se que as pesquisas em educação, elas figuraram relatos de experiências, tentativas de renovação educacional, com estudos descritivos. Então aí começa um estudo mais qualitativo das pesquisas acadêmicas até então, porque antes disso, as pesquisas acadêmicas elas estavam muito preocupadas na questão do resultado final, principalmente quando envolvia quantidades. O que importava até então eram as questões quantitativas, mas a partir de um tempo para cá, as questões qualitativas, descritivas, estudos de caso e entrevista começaram a fazer parte dessas pesquisas. Então, um bom trabalho científico, ele utiliza uma metodologia mais próxima da realidade. Deve ser aquela que propicia ao pesquisador colocar-se no lugar do outro, sentir-se no lugar do outro para conseguir enxergar suas visões, seus preconceitos, seus conceitos, suas perspectivas de futuro, sua vida real, tudo aquilo que envolve aquilo que ele realmente vive. Então, se alguém perguntar, a partir de quando essa abordagem qualitativa começou a ser mais presente na educação brasileira? Você vai responder, a partir do ano de 1970. Porque foi a partir de 1970 que essa abordagem qualitativa passou a se tornar mais presente. Então, em 1977, Parlett e Hamilton, eles participaram de um seminário, e ao final desse seminário foi feito uma crítica a esse paradigma quantitativo, quando se preocupa apenas com a quantidade vigente nessas questões avaliativas. Então foi feito o seguinte, foram sugeridos que fossem usados dados de observação devidamente válidos, em substituição aos dados de testes, esses dados quantitativos, que haja flexibilidade no design da pesquisa para que possa se incluir variáveis. O que é que isso significa? Que se eu vou pesquisar uma situação em determinado lugar, eu tenho que ir com a mente aberta para que, se caso algum evento não previsto venha a acontecer, ele possa ser incluído na pesquisa. E se caso alguma coisa for um pouco ignorável, você possa retirar da pesquisa e possa substituir por outra. Isso que é você fazer uma alteração no design da pesquisa. É isso que as pesquisas qualitativas elas têm o poder de fazer, desde que o pesquisador ele vá com a mente aberta, ele vá com uma estrutura metodológica bem executada, bem pensada e, por exemplo, numa entrevista, você pode ir com um questionário totalmente fechado. Caso você queira fazer uma outra pergunta para o entrevistado, você não vai fazer, porque o questionário é fechado. Entretanto, o pesquisador pode ir com um questionário semi-aberto,
né? Dessa forma, a partir das perguntas que ele vai fazer, de acordo com a resposta dos entrevistados, ele pode fazer perguntas que não estavam previstas. É isso que as pesquisas qualitativas tendem a fazer. Outra coisa muito importante é que tanto o ponto de vista como os valores do pesquisador, ela seja colocada na pesquisa. Porque é claro que se um pesquisador vai avaliar uma situação, ele vai avaliar de uma forma. Se o pesquisador vai avaliar uma outra situação, ele vai avaliar de outra forma. Mas se nós colocarmos um outro pesquisador, cada pesquisador, de acordo com seus valores, com seus preconceitos, ele vai sim avaliar de uma forma diferente, porque isso é uma questão subjetiva, algo que deve estar explícito, deve estar expresso na pesquisa em questão. Outra crítica que é feita a estudos em sala de aula é quando eles fazem uma análise da interação de uma forma meio mecânica, de uma forma numérica. Por quê? Porque dentro de uma sala de aula há contexto de diversas interações que acontecem com pessoas diferentes, com suas diferenças, suas heterogeneidades, e cada coisa dessa, cada situação dessa é digna de um mundo de pesquisas que podem ser feitas, além da multiplicidade de significados. Então, o que é proposto? É proposto uma observação participante em que o pesquisador ele vai observar a sala de aula, mas além de observar, ele também pode participar. Ele pode participar ajudando o professor, ele pode participar entrevistando o aluno, observando tudo aquilo que acontece. Lembrando que uma participação de um pesquisador em um contexto, ela vai influenciar os resultados. Então é muito importante que o pesquisador ele tenha essa consciência de que a sua presença vai trazer alterações para o resultado. Então ter essa consciência, ter essa percepção na hora da pesquisa é extremamente importante para que a pesquisa tenha uma qualidade, um significado social importante. Além disso, é proposto registro de campo, entrevista, fotografias, gravações, tudo aquilo que possam dar subsídios a uma análise mais profunda sobre as relações que vão acontecer nessas pesquisas em sala de aula, nessas pesquisas que envolvam a educação de uma forma geral. Na próxima aula, nós vamos falar sobre uma pedagogia chamada pedagogia crítico-reprodutivista. Além disso, nós vamos continuar falando a respeito da pesquisa qualitativa, de como ela é apresentada em dissertações de mestrado, em teses de doutorado, quais os processos necessários para uma pesquisa qualitativa, além de suas contribuições, das suas dificuldades. Iremos apresentar também a entrevista como um dispositivo da construção dos dados. Como nós podemos construir dados a partir da entrevista? Quais são os problemas de fazer isso? Quais são as vantagens? Isso é que nós veremos na próxima aula.